Olá, você sabe a diferença dos cursos de pós-graduação, da especialização, do MBA, do LLM, do mestrado e do doutorado? Pois essa é uma pergunta muito comum para os graduandos em Direito. E reflete, na verdade, uma preocupação de como me preparar para o mercado após a graduação, a colação do grau. Muito bem, curso de especialização, o curso de MBA e o curso de LLM são chamados no Brasil de pós-graduação lato sensu. Qual que é normalmente a finalidade que se atribui a eles? Uma finalidade muito mais de inserção no mercado, de verticalização de conhecimento, de aprofundamento de um determinado tema. Então, o aluno, nesses cursos, vai buscar um tema específico e vai buscar um maior aprofundamento com um viés bastante prático, com um viés de preparação prática para essa área de atuação. Os cursos de especialização, de um modo geral, têm, então, esse viés de aplicação e de inserção no mercado. Eles têm que ter, no mínimo, 360 horas, e eles são oferecidos por diversas instituições e sob os diversos nomes. Mas, normalmente, a gente acaba indicando sempre que o curso seja escolhido pela especialização e pela atuação que aquele profissional tem, precisa ter ou virá a ter naquela área do direito. O LLM e o MBA no Brasil, eles acabaram vindo para a especialização, então eles têm essa natureza, essa é a titulação que se recebe com eles, ainda que o certificado diga lá o nome MBA e o LLM. E eles antigamente eram cursos mais robustos em termos de horas, alguns ainda são oferecidos com maior número de horas, mas alguns deles também acabaram vindo mais para essa quantidade de horas da especialização, por isso que fica um pouco dessa confusão. O MBA, o Master in Business Administration, ele é um curso focado na área de gestão, portanto, para um aluno de direito, ainda que ele encontre algumas disciplinas que são jurídicas, o enfoque é outro, né? O enfoque é justamente empresarial, com viés da administração e da publicidade. Já o LLM seria o equivalente a um mestrado nos Estados Unidos, e alguns alunos vão aos Estados Unidos fazer esses cursos, são cursos normalmente muito bons, nas instituições de ponta eles acabam sendo bastante caros, mas eles acabam servindo para uma finalidade não só de aperfeiçoamento do conhecimento em termos de um outro sistema, né, da common law, eventualmente até do aperfeiçoamento da linguagem técnica jurídica em inglês, mas também para inserção em mercados que são mercados estrangeiros, eventualmente. No Brasil, eles acabam refletindo, então, também essa lógica da especialização, então uma profunda preocupação com a inserção no mercado, mas também eles acabam não tendo a conotação do mestrado. Então, ainda que sejam cursos mais robustos, eles acabam não sendo mestrados no sentido técnico do termo. O mestrado e o doutorado, então, a pós-graduação stricto sensu, no sentido mais estrito, eles são normalmente pensados para profissionais que procuram, então, se inserir na pesquisa e na docência. Então, com uma carreira, uma segunda carreira, uma carreira auxiliar daquela outra que ele se preparou para desenvolver no mercado. Esses cursos, então, eles normalmente têm um enfoque maior na pesquisa. O produto desses cursos é um produto mais robusto do ponto de vista de pesquisa e também são cursos de maior duração. O curso de mestrado, hoje, ele perde um pouco a conotação só acadêmica, e ainda existem mestrados acadêmicos, mas também são disponíveis no mercado mestrados profissionais. A diferença seria, basicamente, a aplicação prática da dissertação, né, do resultado dessa pesquisa de mestrado. Nos cursos de mestrado profissional, há uma necessidade de que esses projetos tenham aplicabilidade prática efetiva, que não sejam, então, só pesquisa. Eu me adiantei, né, o resultado do mestrado, entre 24 meses, mais ou menos, ele é uma dissertação, é defendida perante uma banca, essa banca é pública, e esse trabalho, ele basicamente reflete o estado da arte, né, a atual situação científica de um determinado tema. É um trabalho que normalmente inaugura o caminho do acadêmico na pós-graduação stricto sensu, existem exceções, mas normalmente é esse o caminho, ele começa por um mestrado, e é um trabalho um pouco maior, de maior fôlego, portanto, em relação a trabalhos de cursos de especialização, por exemplo, porque ele já tem uma responsabilidade um pouco maior. Nesses cursos de mestrado, não só o tempo é um pouco maior também, né? Então, por exemplo, 24 meses, mas também é necessária
que algumas disciplinas sejam cumpridas, aquilo que nós chamamos normalmente dentro dos programas de pós-graduação de créditos. Então, algumas disciplinas obrigatórias e eletivas. E essas disciplinas, claro, elas são oferecidas rotineiramente, então o aluno vai se matriculando nelas de acordo com um certo calendário, ele precisa se organizar em relação a isso também, porque normalmente o prazo é curto para cumprir todas as disciplinas e para fazer a dissertação. Já o doutorado, ele é mais robusto ainda, normalmente 48 meses, também com disciplinas obrigatórias e facultativas. Alguns programas permitem, inclusive, que você faça a compensação dessas disciplinas com disciplinas já cursadas, mas que daí, claro, com a redução desse prazo para a defesa. O resultado final é uma tese, e ela, diferente do mestrado, que é basicamente expor o estado da arte, a tese tem que ir além, ela precisa não só esgotar essa primeira responsabilidade do doutorando, né, esgotar o tema, como também avançar em relação a ele. Por isso é uma tese. Se propõe, ao final da tese, algo novo. Por isso o trabalho também é muito mais robusto do ponto de vista científico. A titulação máxima no Brasil é de doutor, então a titulação acadêmica. Não é impossível que uma pessoa tenha mais de um doutorado, mais de um mestrado, mais de uma especialização. Isso compõe, claro, a construção do currículo de cada um. E o mestrado e o doutorado, inicialmente, eles eram pensados muito mais, então, como eu disse, para a questão científica, para a docência, para a pesquisa. Hoje é muito comum de nós vermos profissionais inseridos, altamente inseridos no mercado, com essa titulação. Em algum sentido, também, essa titulação ajuda a dar robustez aí para a fala, para a qualidade técnica daquele trabalho, mas não há uma ligação necessária entre os dois vieses, né? O doutorado, ele não é necessariamente cursado e é o título obtido para a finalidade propriamente mercadológica ou, enfim, de inserção numa determinada carreira não acadêmica. Existe também no Brasil chamado pós-doutorado. Ele é, na verdade, um estágio após o doutorado. Então, é uma sequência de pesquisa daquele doutor, já doutor, e normalmente ela acaba sendo uma exigência até para os professores dos programas de pós-graduação estrito sensu, a continuidade das pesquisas, a produção científica, mas ela não é uma nova titulação. E também hoje é muito comum que esse momento seja usado por esses pesquisadores, não só para desenvolver outras pesquisas para além das suas teses, né, mas também para um momento de intercâmbio de pesquisa, principalmente entre pesquisadores e entre instituições. Então, é muito comum que esses pós-doutorados aconteçam, inclusive, fora do país. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer um pouquinho essa trajetória. É claro que cada trajetória é muito pessoal, ela tem que ser pensada, ela tem que ser concatenada. O ideal é que você não comece em uma ponta e vá para outra, no sentido, inclusive, de variações do direito, né? Aqueles que, por exemplo, têm uma preocupação em seguir para a pesquisa e para a docência, normalmente acabam seguindo uma certa trajetória em uma determinada área, se especializando cada vez mais naquela área. Então, ela reflete um estudo inicial, um estudo de cada um aí na carreira que quer seguir, e como vocês podem ter percebido, até pelos prazos que eu expus aqui, é algo que leva um certo tempo de construção e bastante investimento de tempo, e em alguns casos também de dinheiro.